E hoje eu quero compartilhar com vocês Jesus de volta para o centro. Essa palavra, quem sabe, ela não vai ecoar de uma forma muito legal, talvez no seu ouvido, porque eu não estou aqui apenas para poder massagear o seu ego. Eu não quero ser um coach para poder fazer uma auto-performance com você. Mas você sabe, o Doroteu começou dizendo que o filho dele perguntou para ele: pai, por que é que muitas vezes nós não estamos vendo milagres dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa? Hoje você vai entender aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Sabe, queridos, nós estamos iniciando mais um mês. E eu tenho dito para vocês que o mês 8 simboliza um recomeço. Nós saímos do mês 7, o mês 7 fala de descanso. Mas o mês 8, ele fala de um novo início. E você sabe, o Senhor vai nos permitir nesse mês de agosto realinhar aquilo que saiu fora do lugar. E você sabe, e eu quero propor aqui nessa noite um recomeço específico sobre a minha vida e sobre a tua vida. E talvez você possa perguntar: qual, pastor? Hoje eu vim aqui dizer para vocês, é tempo de nós colocarmos Jesus novamente no centro. É tempo de nós colocarmos Jesus. Você sabe, porque existe algo muito preocupante que está acontecendo dentro dessa nossa geração. As pessoas estão até anunciando Jesus. As pessoas estão cantando Jesus. As pessoas estão falando Jesus. As pessoas colocam na camisa Jesus. Você entra na BR, as pessoas colocam nos caminhões Jesus. As pessoas colocam Jesus em vídeos, em eventos. As pessoas colocam Jesus em redes sociais. Mas você sabe, existe um perigo. E qual é o perigo? O perigo da familiaridade. O nome de Jesus não passou mais a ter poder sobre a vida de muitos. Meu Jesus, bate a canela, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas têm banalizado, elas têm pronunciado, mas o nome, quando é pronunciado, não está gerando poder. Jesus, ele está nas nossas músicas, mas as nossas músicas não têm poder. Jesus está no nome da igreja, mas Jesus não está no centro da igreja. Jesus, ele pode até aparecer na nossa linguagem, mas não governa as nossas escolhas. Nós podemos frequentar cultos como esse, nós estamos nos envolvendo num culto onde muitas vezes se fala de Jesus, mas muitas pessoas não têm comunhão com Jesus. As pessoas dizem que estão perto dele, mas não têm visto ele fazer nada. E você sabe, hoje eu vim aqui dizer para vocês, nós precisamos de fato voltar a ficar maravilhado com o nome Jesus. A minha sala se encheu nessa manhã, nessa madrugada, apenas porque eu falei de Jesus. Nós precisamos colocar de novo o nome de Jesus no centro das nossas vidas. Você sabe, hoje eu vim aqui dizer para você que esse nome, ele está acima de todos os nomes. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9 a 11, nos diz bem assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Porque Deus também lhe exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre diante de todos os joelhos, os céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vim aqui dizer para você que esse nome está acima de todos os nomes. E o que é interessante é que todo joelho precisa e deve se dobrar diante desse nome. Tudo aquilo que está em cima da terra e abaixo da terra precisa ter essa revelação. E existe uma expressão extraordinária no grego que é anoma. Diga comigo, anoma. Diga, o que significa isso, pastor? Nome. Anoma significa nome. E no pensamento bíblico o nome envolve o que? Anoma envolve o que? Identidade. Anoma envolve caráter. Anoma significa o que? Reputação.
E você sabe, quando nós falamos o nome de Jesus, nós não estamos falando uma palavra mágica. Quando nós estamos falando o nome de Jesus, não é uma fórmula. Mas quando nós falamos o nome de Jesus, tem autoridade, porque Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra do Pai. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Não existe poder na pronúncia mecânica da letra J-E-S-U-S. Jesus. Não há poder, mas há poder na pessoa e na autoridade de Cristo Jesus. Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 12, nos diz bem assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você sabe, queridos, não tem nenhum nome que pode te salvar. Eu posso até ter meu amigo aqui, que ele é vereador, eu posso até pedir algo para alguma coisa para ele, pode até me ajudar. Mas você não tem condição de me salvar. Você pediu uma ajuda para a prefeita, ela pode até, mas ela não pode te salvar. Ela vai para o governador, mas ele não pode salvar. Se vai para o presidente, não pode nos salvar. E muitas vezes nós queremos usar o nome das pessoas. Você sabe de que eu sou filho? Eu sou filho do fulano de tal. Nós usamos o nome, nós usamos o nosso pedigree. Mas eu vim aqui dizer para você que não há salvação, e essa salvação aqui é sozo, diga comigo, sozo. Esse sozo aqui significa o quê? Não é apenas Deus me salvando do inferno, mas é Jesus me salvando de todos os meus temores e de todos os meus traumas. Hoje eu vim aqui para dizer para você que Jesus salva. Hoje eu vim aqui dizer para você que Jesus liberta. Hoje eu vim aqui dizer para você que Jesus cura. Hoje eu vim aqui dizer para você que nesse nome, demônios precisam bater em retirada. Hoje eu vim aqui dizer para você que quando nós oramos nesse nome, esse nome tem poder. Esse nome, ele traz perdão sobre as nossas vidas. E através desse nome nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos de fato indo a passos largos para o inferno. Mas foi esse nome que nos reconciliou. E talvez o problema seja este, igreja. Qual é o problema, pastor Josier? É justamente nós nos familiarizamos com aquilo que é extraordinário. Nós nos familiarizamos com esse nome que tem todo o poder. Hoje as pessoas têm banalizado, mas hoje eu vim com um encargo no meu coração. Se o inferno treme com o nome Jesus, por que é que não está acontecendo efeito quando nós pronunciamos o nome num culto como esse? E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que aonde Jesus chegava, algo acontecia. Diga comigo, aonde Jesus chegava, algo acontecia. Sabe o que é mais interessante nessa pregação, João? Que eu não posso gritar, que eu não posso correr, mas eu vou dar mastigadinho para você tudo aquilo que Deus me deu nessa madrugada. Vai comer nessa palavra hoje, porque ela vai trazer vida sobre a tua vida. Come hoje. Deus vai te dar comida, vai te dar um mingauzinho, vai engolindo devagarzinho aí, porque no final você vai ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Você sabe, quando nós começamos a estudar os evangelhos, encontramos algo muito impressionante. O que é, pastor José? Jesus nunca chegava num lugar e ele passava despercebido. Ele era notado. Eu sou uma pessoa que eu sou notado em todo lugar que eu chego, o Herculano. Aonde que eu chego eu sou notado. Mas eu vou dizer para você, não sou notado pela minha beleza. Não sou notado, não sou dotado de beleza. Mas vou dizer para você, a palavra de Deus nos diz que aonde Jesus chegava, ele era percebido. Ele não passava despercebido. Quando Jesus chegava, algo acontecia. Não porque ele era um espetáculo, de maneira nenhuma. Não porque ele era um astro, não. Porque havia vida sobre a vida de Jesus. Aonde Jesus chegava, chegava vida de Deus.
João, capítulo de número 1 e versículo de número 4, diz bem assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra aqui, vida, é zoe, no grego, e esse zoe aqui é o que? É vida de Deus. Não é apenas uma vida como o Dr. João estuda na medicina e que ele trabalha com isso, de maneira nenhuma. Não é apenas uma vida simplesmente da existência biológica, não. Zoe é o quê? É uma especialidade do próprio Deus. É uma vida eterna. E o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite? Jesus não veio apenas para melhorar a sua existência. Jesus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. João, capítulo de número 10 e versículo de número 10, diz bem assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê? Vida, e tenham vida em. E nós precisamos ter essa revelação. Jesus, aonde ele chegava a vida de Deus juntamente com ele. Jesus, ele gerava vida, zoe de Deus por onde ele passava. E eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada por onde foi que Jesus passou e o que aconteceu quando Jesus chegou. A palavra do Senhor nos diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi em João, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 2. Jesus chegou o que? Em Caná da Galileia. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi convidado para um casamento. Foi ali que o ministério de Jesus se iniciou. Jesus chega naquele casamento e se acaba o vinho. E a mãe de Jesus fala assim: filho, acabou o vinho. E ele olha para a mãe dele e fala assim: o que tenho eu contigo, mulher? Mas foi naquele exato momento, quando se acaba o vinho simboliza o que? Alegria. Quem sabe você chegou aqui nessa noite sem alegria no teu casamento, sem alegria de viver. Hoje eu quero te dizer, Jesus foi convidado para a festa. Se Jesus foi convidado para a festa, hoje Ele vai transformar a água em alegria. Eu não sei o que foi que parou, eu não sei o que foi que deu certo, mas se Jesus foi convidado, você pode ter a plena certeza, vai ter milagre. Você sabe, Jesus, ele encontra com o endemoniado de Gadara. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 6 a 8. Esse homem, ele era amarrado a correntes. Esse homem, ele era preso. Esse homem, ele ficava dentro do cemitério. Esse homem, quem sabe, ele comia cadáver. Um dia eu conheci um pastor que ele ia aqui nesse cemitério Santo Antônio. Ele defraudava e comia muitas vezes pedaço de corpo, fazia oferenda. E eu estou falando de um homem como esse, o endemoniado de Gadara. Ele vivia de cadáver, as correntes não conseguiam prender ele. Mas sabe o que acontece? Olha que interessante em Marcos 5, 6 e 8, olha, presta atenção. O endemoniado de Gadara, quando ele vê Jesus, preste atenção, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios sabem quem é Jesus, e muitas vezes os crentes não sabem quem é Jesus. O diabo sabia quem era Jesus. E olha o que ele faz a proposta para Jesus: conjuro-te. Essa palavra conjuro-te aqui é o que? Eu imploro, eu te ordeno. Ele estava dando uma ordenança, o capeta dando uma ordenança para Jesus. Eu te ordeno, por Deus, colocou o nome de Deus também, por Deus, que não me atormente. Por favor, eu estou muito bem aqui. O que você veio fazer aqui dentro do meu cemitério? Em nome do Deus vivo, não me atormente, não me toque. Ele sabia que os dias dele estavam contados. Sabe o que Jesus faz? E Jesus então lhe disse: espírito imundo, sai desse homem.
Eu não sei qual é o sepulcro que você se meteu. Eu não sei quais são as correntes em que você está preso. Mas hoje nós vamos dar uma ordem no reino espiritual em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus você vai sair daqui liberto, porque no nome de Jesus há poder. Se os demônios reconhecem que há poder, se os demônios reconhecem quem é Jesus, hoje nós vamos reconhecer que Jesus está também na casa. Foi apenas uma ordem, ele falou o quê? Sai. Você sabe, Jesus ele chega diante de Lázaro, João 11, 43 e 44. João nos diz que Lázaro já estava fédido, Lázaro já estava morto, não havia vida, não havia mais nada. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz, João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, Lázaro vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o a ir. Qual foi a área da tua vida que morreu? O que é que na tua vida, que já perdeu o brilho, que já está fédido? Aonde foi que a morte reinou? Marta estava dizendo, se você tivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão não tinha morrido. Quem sabe as pessoas dão tapinha de consolo nas tuas costas, se eu tivesse aí eu teria te ajudado. Mas o que eu quero dizer para você é que o dono da vida chegou naquele lugar. E se o dono da vida, Jesus de Nazaré, chegou naquele lugar, hoje eu quero dizer para você, o dono da vida chegou aqui nessa noite também. Se você está morto, se tem alguma coisa morta, hoje Jesus vai pedir para que saia para fora. Tem vida. A vida de Deus exalava sobre Jesus. Jesus se encontra com um cobrador de impostos, Zaqueu, um homem que era dominado pela avareza, um homem que extorquia a sociedade. Mas quando Jesus encontra com aquele homem tem a vida dele toda mudada, e Jesus olha para ele e diz, ei, hoje Zaqueu, me convém jantar ou almoçar na sua casa. Eu não sei o que você fez no verão passado, eu não sei por onde você andou, mas hoje a palavra de Jesus para você é, hoje eu quero entrar na sua casa. Você sabe, um homem dominado pela avareza, mas a vida dele foi completamente mudada por Jesus. Eu vim aqui dizer para vocês que Jesus, ele tem poder. Doroteu, Jesus não mudou. Jesus, ele continua o mesmo. O mesmo Jesus que operou no passado, é o mesmo Jesus que ele quer operar aqui no presente. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 7, 12, 14, que existia o quê? Uma caravana da morte. Ali tinha uma viúva, mas ali também tinha uma mãe que estava sepultando o seu próprio filho. E a Bíblia nos fala que existia uma multidão que chorava, planteava a morte daquele menino. A palavra de Deus então nos diz bem assim, então aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levanta-te. Hoje nós estamos diante de uma caravana da morte, que o nosso Brasil vai falir, que o nosso Brasil não vai dar certo, que o nosso Brasil isso, que o nosso Brasil é aquilo. Não é isso que você tem ouvido, meu vereador? É uma caravana. Existe uma caravana profetizando e declarando maldição, profetizando e declarando morte. Mas você sabe, quando Jesus chega,
Ele transforma a morte em alegria, porque aquele esquife foi tocado e aquele esquife teve vida. Eu não sei qual é a caravana que você faz parte, se você faz parte da caravana de Jesus, ou se você faz parte da caravana da morte. Mas hoje a caravana da vida está aqui, Jesus ele está aqui, e Jesus ele quer operar milagres sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus ele encontra a mulher samaritana. Quem era essa mulher? Já tinha se deitado com muitos homens, e quando ela chega até Jesus, Jesus pergunta: cadê o teu marido? Aonde está o teu marido? Porque aquele que você está com ele também não é teu. Mas naquele momento, quando aquela mulher ela tem um encontro com a vida, no momento que ela tem um encontro com o Zoe de Deus, aquela mulher se torna o quê? Uma testemunha daquilo que Jesus estava fazendo na cidade. Queridos, não há homem que o Senhor não possa mudar, não há mulher que o Senhor não possa mudar. Nós estamos aqui diante de um nome que tem todo o poder. O nome de Jesus, ele foi retirado das nossas pregações, apenas por alta ajuda, palavras de impacto, trabalhando apenas com as emoções das pessoas. Aqui eu não estou trabalhando com a tua emoção, eu estou falando para vocês apenas de um nome que tem todo o poder, um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus de Nazaré. Jesus ele se aproxima de uma escassez. Jesus ele estava com a multidão, e os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, e agora o que nós vamos comer, Jesus? Jesus, nós não temos nada, nós estamos distante da cidade, Jesus. E naquele exato momento se apresenta um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus chama o menino. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta aos céus e dá graça, e manda distribuir. Aquilo que era escassez se tornou provisão sobre a vida daquela multidão. Você tem noção do que é um menino com 5 pães e 2 peixinhos se tornar um empresário? E a palavra de Deus diz que depois deles entregarem, ainda sobrejaram quantos cestos? 12. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: pastor, eu não tenho nada na minha conta. Pastor Josiel, eu estou falido, eu estou em tempo de fechar a minha empresa. Eu tenho conversado com muitos empresários, eu tenho falado com muitas pessoas, e as pessoas estão dizendo: não tem mais jeito. A pergunta não é essa. A pergunta é: para quem você tem entregado aquilo que você tem nas tuas mãos? O que é que você tem feito com 5 pães e 2 peixinhos? Aquele garoto entregou na mão daquele que podia multiplicar, e houve abastança, e sobejou sobre a vida daqueles que estavam com Jesus. Hoje eu vim aqui dizer para vocês que onde Jesus chega, Ele gera vida. Aonde Jesus chega, a morte transforma em vida. Aonde Jesus chega, a tristeza ela pula de alegria. Agora, uma pergunta que não quer calar, e isso vai ficar desconfortável, quem sabe para mim e para você. Se Jesus ele habita em nós, se Cristo habita em nós, por que nós estamos acostumando com uma vida completamente passiva, morta e sem vida? Por que é que nós estamos acostumados com uma vida como essa? Não estou dizendo que o cristão viverá todos os dias um milagre espetacular e sobrenatural, não. Porque se nós colocarmos desse jeito e dessa forma, nós vamos viver de justiça própria. Mas uma pergunta que não quer calar: aonde estão os frutos de Jesus que está na sua vida? Se você tem Jesus sobre a tua vida, quem é que você alcançou? Se você tem Jesus na sua vida, quem é que você está discipulando? Se você tem Jesus na sua vida, por quem é que você está orando? Se você tem Jesus na sua vida, quem é que você está falando para trazer esperança sobre a vida daqueles que te ouvem? Se Jesus está na sua vida, para quem foi que você falou a última vez de Jesus? Se Jesus está na sua vida, qual foi a última vez que você colocou a mão sobre um enfermo e ele foi curado?
Porque aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Qual foi a última vez que o seu coração queimou apenas de você falar o nome Jesus? Sem nenhuma intenção de bênção. Por esses dias eu tenho que apenas deitar do lado da minha esposa sem fazer nada. Você está entendendo, né? Você está entendendo ou não está entendendo? Então, você sabe que é apenas deitar e ficar quieto? Qual foi a última vez que você veio para um prédio adorar apenas Jesus sem pedir nada para Ele? Paga minha conta, trabalha no meu casamento, trabalha na minha empresa. Que dia que foi que você só quis ficar com Ele? Nós não temos tempo para Jesus. Nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para Jesus. E eu sei por que foi que Jesus me parou. Essa madrugada Ele falou comigo. Eu te parei porque eu quero você na minha presença. Você tem ficado com homens. Você tem ficado com a igreja. Mas você não tem ficado comigo. Você tem ficado com as coisas. Mas você não tem ficado comigo. Eu não sei qual foi a última vez que eu vi o sol raiar de joelho dobrado, como pastor. Eu passava horas e horas apenas orando em línguas, na presença de Jesus, sem muitas vezes pedir nada, adorando. E Ele estava ministrando no meu espírito. Você se tornou um ativista, Josier. Você tem trabalhado demais e tem ficado pouco na minha presença. Você sabe qual é o perigo? O perigo é nós nos familiarizarmos com a familiaridade sem revelação. Nós temos nos familiarizado com esse nome. Esse nome não tem mais efeito sobre as nossas vidas. Aonde estão os demônios? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ficar possessa dentro de um culto? Você acha que Jesus mudou? Jesus não mudou. Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Aonde estão as pessoas que foram curadas de câncer? Jesus não mudou. Mas nós temos nos familiarizado. O perigo é a familiaridade. A palavra do Senhor nos diz bem assim, em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 3 ao 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, senão poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe o que é assustador aqui? Eles olhavam para Jesus e diziam: esse Ele é o filho do carpinteiro. Não, Ele é filho do Zé. Eu conheço Ele. Eu sei quem é Jesus. Ele é o filho do carpinteiro. Eles estavam tratando Jesus com familiaridade. Eles não estavam discernindo Jesus como os demônios discerniam. Os próprios demônios discerniram quem era Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Mas aquela cidade Nazaré disse bem assim: não, Ele é o carpinteiro. Para onde você vai? Eu já sabe o negócio. Eu vou lá num culto na comunidade cristã atual. Eu vou lá.
E aí? Não, eu vou lá, não tem nada para fazer. E tem muitos que nem vêm. O que você vai fazer? Eu vou lá vendo o que dá, não tem nada para fazer, estou sem dinheiro hoje, não dá para poder comer. Onde você vai? Eu vou lá. Você tem se familiarizado com esse lugar. Você tem se familiarizado com a noite de domingo. Cuidado. Nazaré não discerniu quem era Jesus. É possível ouvir tantas coisas sobre Jesus, mas tratar o extraordinário como comum. Quem sabe nós temos familiarizado com a presença do Senhor. Quem sabe nós temos nos familiarizado com esse nome. É possível nós entrarmos num culto como esse e sairmos da mesma forma que nós entramos. É possível nós ouvirmos pregações domingo a domingo e nada acontecer sobre as nossas vidas. Por quê, pastor Josié? Porque o mesmo perigo que houve em Nazaré está acontecendo dentro das nossas igrejas. Nós temos nos familiarizado com aquilo que é extraordinário. Você acha que eu estou me incomodando com essas cadeiras vazias? Não estou me incomodando. Não estou me incomodando. Porque eu creio que eu sou apenas um motorista de um ônibus. E eu estou em direção a um lugar. Vai parar o ônibus, tem gente que vai subir, mas tem gente que vai descer. Mas eu tenho que continuar fazendo aquilo que Deus pediu para que eu pudesse fazer aqui nessa terra. Tem todos os dias tem pessoas que estão descendo de dentro do ônibus. Mas tem todos os dias pessoas que estão subindo no ônibus. Mas o meu papel não é alegrar a tua alma. O meu papel é apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos expor Jesus. Você sabe, queridos, nós precisamos acordar, porque o quê? Porque nós podemos ter uma religião e não termos o quê? Compaixão pelo nome de Jesus. E é algo muito sério quando ele de fato ministrou no meu espírito. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse mês de agosto é um mês de recomeço. O Senhor, Ele quer nos despertar. Existe uma sonolência espiritual no meio da igreja. Isso precisa ser confrontado. Entra domingo, entra mês, sai mês, cantamos, ouvimos. Segunda-feira vai nascer de novo, trabalho, conta, problema, dinheiro, salário, casa, carro, projetos. E Jesus sempre está sendo empurrado para o lado. Onde foi que você colocou Jesus na sua vida? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na tua vida? Jesus, Ele não morreu para que eu e você pudéssemos apenas ter um compromisso com Ele no domingo. Você acha que Jesus morreu para você vir apenas no domingo que você quer e no domingo que você não quer? Não. Jesus nos chamou para ser discípulos dEle. Siga-me, toma a tua cruz e siga-me. Não é seguidores do pastor Josié, do pastor Herculano, do pastor Uzias, do pastor Aguimar. É seguidores de Jesus. Mateus capítulo de número 6, versículos número 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde o ladrão não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Você acha que eu não estou querendo que você trabalhe? Sim ou não? Eu quero que você trabalhe. Eu quero que você ganhe dinheiro. Pastor, é pecado ganhar dinheiro? Não. Pastor, é pecado trabalhar? Também não. Não é pecado. Não existe pecado em desejar proporcionar para a tua família algo melhor. Não é pecado você almejar um carro novo. Não é pecado você almejar uma casa nova. Não é pecado você ter uma roupa boa.
Não é pecado você colocar o teu filho numa escola particular, mas existe um problema. Aquilo que deveria ser recurso, se torna senhor da nossa vida. E só tem um Deus que toma lugar do nosso Deus na nossa vida. Quem é, pastor Josié? Mamon. A palavra do Senhor nos diz bem assim, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e o outro amar, ou se devotará a um e o outro desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Não fala isso para mim, pastor, eu preciso falar aquilo que Deus ministrou no meu espírito. Mamon promete somente aquilo que Deus pode dar. Mamon promete aquilo que Jesus pode te oferecer. Não pode, pastor, eu vou te provar isso aqui agora. Quando você tem muito dinheiro, o que é que você fala? Eu estou seguro. Porque o dinheiro te traz segurança. Você fala assim, agora eu estou seguro. Olha, pastor, eu trabalhei, eu estou com muito dinheiro na conta, agora eu tenho o quê? Eu tenho segurança, agora eu sou um homem seguro. Quando você ganha muito dinheiro, sabe o que você fala? Olha, eu tenho ganhado dinheiro porque eu quero ter paz. Eu tenho paz agora. Sabe, o dinheiro, ele te dá uma sensação de satisfeito. Pastor, agora quando eu tenho muito dinheiro, pastor, eu posso comer em qualquer lugar, eu posso ir, eu posso vir. Pastor, eu me sinto satisfeito. E você sabe, as pessoas passam a vida inteira correndo apenas atrás disso. Eu preciso pagar minha conta. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Eu preciso conquistar essa coisa, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar meu carro, eu preciso melhorar de casa, eu preciso aumentar o meu salário. Mas elas continuam com a alma vazia. A alma delas está vazia, porque o dinheiro ele não consegue preencher o teu coração. Diga para mim, por quê, pastor? Porque o nosso coração foi feito apenas para ser colocado Jesus nele. O senhor está sendo fanático, pastor José? De maneira nenhuma. Pastor José, você está sendo careta? De maneira nenhuma. Isso é uma lei de sobrevivência? Também não, porque eu não quero apenas sobreviver. Isso é uma revelação para viver o quê? O zoe de Deus, a vida de Deus. A religião, ela consegue estar perto, mas a religião não permite você conhecer Jesus. Diga para mim, pastor Josié, quem foi que crucificou Jesus? Os religiosos e os fariseus. Não pense que foi o mundo que crucificou Jesus, foi os fariseus e os religiosos. E sabe o que os religiosos faziam? Os religiosos e os fariseus, eles jejuavam, talvez jejuavam muito mais do que eu e você. Eles eram acostumados a jejuar 21 dias no seco. Então eles jejuavam. Os fariseus, os religiosos, eles oravam. Os fariseus, os religiosos, eles dizimavam, coisa que você não faz. Eles dizimavam 10%, porque senão o devorador, o migrador acabaria com a família dele. Eles dizimavam por medo, mas eles dizimavam. Eles frequentavam uma sinagoga, mas muitos deles não conheciam Jesus. E muitos deles disseram, crucifique Jesus e soltem a Barrabás. Queridos, nós estamos diante de uma cena como essa hoje. Hoje as pessoas estão dizendo, crucifique Jesus e solte Barrabás. Eu preciso ouvir uma palavra que alegra a minha alma, pastor, no domingo. Você não precisa de uma palavra para alegar a tua alma. Você precisa de uma palavra que vai mudar o norte da tua vida. E a palavra que vai mudar o norte da tua vida se chama Jesus de Nazaré aqui nessa noite. Você sabe, queridos, nós podemos ter até uma boa liturgia. Nós podemos até ter um bom culto. Mas você sabe, nós podemos perder Jesus no meio do caminho. Eu perdi Jesus para o ministério. Eu perdi Jesus pelas pessoas. Eu queria ficar muito mais com pessoas do que ficar com Jesus. A minha vida apenas era pessoas.
E quem sabe a sua vida é trabalho, quem sabe a sua vida é hora extra, quem sabe a tua vida é ganhar dinheiro, e você tem perdido Jesus na metade do caminho. Muitas vezes nós podemos até amar a igreja, mas nós não temos paixão mais por Jesus. Qual foi a última vez que uma lágrima desceu no teu rosto, sentindo apenas a presença de Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar? Porque essa palavra aqui hoje não está sendo muito boa não, eu sei. Não está sendo boa essa palavra, você me desculpa. Porque você queria uma palavra para poder te levantar, vai dar certo, você vai vencer, você vai romper. Não, eu estou te falando, te apresentando Jesus. 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 E você sabe, queridos, isso aconteceu com Éfeso. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. O que eles eram? Era uma igreja certa, era uma igreja direita, mas eles perderam o primeiro amor. Apocalipse 2:5 diz bem assim: segura esse relógio, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, os que achavam mentirosos, e tens a perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Levanta-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, muda de mente e volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Preste atenção, essa era uma igreja que fazia encontro, essa era uma igreja que fazia célula, essa era uma igreja que trabalhava arduamente, porém, Patrícia, tinha deixado o primeiro amor. Vamos fazer encontro, pastor, vamos fazer encontro, vamos fazer encontro. Vamos subir montanha, não é assim, legendários que estão me escutando? Vocês não querem subir montanha? Uma montanha atrás da outra? Ativistas. Você sobe a montanha mais uma vez, deixa sua mulher. Você sobe a montanha muitas vezes, deixa seu filho. Você lidera uma célula, mas não tem liderado a tua casa. Ativismo. E Ele fala comigo e com você: volte para o primeiro amor. Volte. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. O senhor é contra a célula? Nós somos uma igreja em célula. O senhor é contra encontro? Nós somos uma igreja. O senhor é contra a montanha? Eu sou um legendário. E dos bons, não posso subir a montanha hoje, em Ox. Porém, nós estamos deixando o primeiro amor. Você sabe, queridos, Ele está pedindo para que eu e você, de fato, venhamos ao quê? Ao primeiro amor. Eu não estou falando de algo superficial, não. Eu não estou falando de algo emotivo, não. De chororô, não. Eu não estou falando, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, não. Jesus se move diante de um posicionamento. Hoje Jesus está chamando eu e você para voltarmos para o primeiro amor. Vocês me desculpam, porque essa palavra primeiro falou comigo, Herculano. Você tem se deitado com a minha noiva, mas você não tem se deitado comigo. Você tem se deitado com o ministério, mas você não tem se deitado comigo. Você tem ficado com pessoas, mas você não tem ficado comigo. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Nós estamos em agosto, é recomeço. É recomeço. Jesus novamente precisa ser o nosso maior prazer. O seu maior prazer não é os seus netos.
O seu maior prazer não é os seus filhos, o seu maior prazer não é a sua esposa, o seu esposo, o seu maior prazer não é a sua empresa, o seu maior prazer deve ser Jesus. Eu vou dizer para você, qual foi a última vez que você falou de Jesus na mesa de jantar? Qual foi a última vez que você falou de Jesus no almoço com a sua família? Qual foi a última vez que você sentou para tomar um tereré e falou de Jesus? Nós falamos do Corinthians que perdeu, foi desclassificado na Copa do Brasil. Nós falamos do Flamengo, nós falamos de tudo. Mas nós não falamos de Jesus. Porque Jesus não está em primeiro lugar no nosso pensamento. Jesus é secundário. E ele ministrou isso muito forte no meu espírito. Jesus deve voltar de novo para o centro dos nossos corações. Jesus precisa voltar de novo para o centro dos nossos cultos. Jesus precisa voltar de novo para o centro do nosso casamento. Jesus precisa voltar de novo para o centro da nossa empresa. Jesus. Queridos, se nós não trouxermos Jesus de novo, vai acontecer como aconteceu nas grandes cidades onde teve o avivamento. O Senhor, Ele quer começar um avivamento sobre as nossas vidas, mas o primeiro avivamento começa quando? Quando eu trago Jesus para o centro. E hoje eu quero convidar você, volte ao primeiro amor. Semana que vem eu continuo e termino essa palavra, se assim você quiser ouvir, porque eu vou continuar falando de Jesus. Porque Jesus, Ele tem poder para curar, Jesus tem poder para salvar, Jesus tem poder para te prosperar, Jesus, Ele tem poder para mudar a nossa história. Jesus, Ele quer trabalhar de uma forma sobrenatural no nosso meio aqui nessa noite. Você está comigo? Se coloque de pé em nome de Jesus.